Olá pessoal, tudo bem? Eu quero dar um recado rapidinho antes do vídeo começar. Se você gosta das minhas aulas e realmente quer aprender inglês de verdade, acesse o nosso site cursomarcondes.com.br e conheça o nosso novo curso completo, onde vocês vão ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive as aulas de listening, são faladas, são narradas por professores americanos e, é claro, acesso a todo o material em PDF, inclusive das aulas de gramática. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo é preparado com muito carinho para vocês. Agora sim, vamos voltar ao nosso vídeo, vamos voltar à nossa aula. Um forte abraço. Hello there, students! How are you all? Welcome to another English class. Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês vão? Preparados então para nós corrigirmos mais uma lista de exercícios? Na aula de hoje, então, nós corrigiremos a nossa lista de exercícios que tratou do nosso primeiro verbo modal, modal verb, que é o verbo can, ou na negativa can't e ainda, claro, cannot, não é isso? Então vamos lá. Preparem o PDF de vocês aí, eu espero que vocês já tenham respondido as questões. Se não fizeram, vale a pena dar uma pausinha aqui no vídeo, baixar o PDF e respondam as questões antes de voltarem aqui para assistirem a correção comigo, tá legal? Vamos lá então, vamos à correção da nossa lista. Então vamos lá, acompanhem comigo aqui. Exercise number 1. What can James do? O que o James pode fazer? What can James do? Então olha só, nós vamos falar de habilidade, capacidade, não é mesmo? Fill in the blanks, complete as lacunas, with can or can't. Então aqui, de acordo com a figura, nós temos que completar com o verbo can na afirmativa ou can't, e ainda, obviamente, a gente pode utilizar o cannot quando for negativa, tá joia? Bom, olhando aqui então a nossa figura, letter A, James play the piano. Então o James, ele pode, ele consegue ou não consegue tocar o piano? Bom, tudo indica que sim, né, pessoal? A gente não está ouvindo, mas tudo indica que sim. Então nós vamos utilizar o can. Bem tranquilo, pessoal. Lembre-se, o can, ele não tem conjugação, a gente não precisa se preocupar qual é o verbo, qual é o sujeito da oração. A gente não se preocupa com isso. É sempre igual, sempre can, não é mesmo? Então, James can play the piano. O James pode, é capaz, consegue tocar piano. Letter B, James paint very well. Então, o James, o quê? Pintar very well, muito bem. O que é que vocês acham, pessoal, pelo que vocês estão vendo aqui no quadro? Ele pode, ele consegue pintar muito bem ou não consegue? Tudo indica que não, né? A não ser, é claro, que ele seja um mestre aqui da pintura abstrata. Mas para os nossos fins aqui, para o nosso exercício, vamos dizer então que o James can't paint very well. Então o James não consegue, não é capaz de pintar muito bem. James can't paint very well. Letter C, James play basketball. James, então, jogar basquete. Vocês acham que ele pode, ele é capaz ou não é capaz de jogar basquete? Pelo que nós estamos vendo aqui, ele também não deve jogar muito bem, não é isso? Olha só, ele está lá sentado no chão, pelo jeito foi driblado lá pelo seu adversário. Então, como é que nós vamos colocar aqui? James can't play basketball. Lembrando, pessoal, se em qualquer uma aqui que eu utilizar o can't, você utilizou o cannot, não tem problema, é sempre a mesma coisa, tá? Então a mesma coisa, se eu utilizar aqui o cannot e você na sua lista aí respondeu can't, também não tem problema nenhum. Sempre nós podemos trocar um pelo outro. O can't é somente a abreviação do cannot, tá joia? Então James can't ou então cannot play basketball. O James não consegue, não sabe jogar basquete. Letter D, James ski like a professional. Então James, o verbo aqui é o verbo to ski, que é esquiar, like a professional. Pessoal, esse like aqui, cuidado, ele não é o verbo gostar. Aqui nós estamos fazendo uma comparação, tá joia? Então, aqui eu quero dizer que ele é capaz ou não é capaz de esquiar como igual a um profissional. Então esse like aqui, ele faz essa comparação do mesmo jeito que o nosso como faz em português, tá joia? Então o James pode ou não pode esquiar como igual a um profissional. E o que é que vocês acham aqui? Pelo jeito sim, né? Olha só, ele está em primeiro lugar aqui e nem está com roupa de neve, não é mesmo? Então a gente vai dizer James can ski like a professional. James can ski like a professional. O James pode esquiar como um profissional. É capaz de esquiar como um profissional.
Letter E, James swim. De novo, olha lá, pessoal, James até de roupa, ele consegue nadar, não é isso? Então o verbo to swim, que é nadar, a gente está vendo aqui que ele consegue, que ele sabe nadar. Então a gente vai dizer James can swim. James can swim. O James sabe nadar, pode nadar. E letter F, James eat Italian food. Então olha lá, pelo que nós estamos vendo aqui, o James não pode comer Italian food, né, que é comida italiana, massa, pasta, por exemplo. Então vejam lá, ele está ali com a mão no estômago, né, tudo indica então que ele está passando mal. Então como é que a gente vai dizer? O James não pode comer. James cannot eat. Ou se preferirem, claro, James can't eat Italian food, comida italiana. James can't eat Italian food. O James cannot eat Italian food. Não pode comer comida italiana. Letter G, James cook like a chef. Então, olha só, to cook é o verbo cozinhar, like, de novo, como, igual, a chef, um chefe, né? Um chefe de cozinha. Então, eu estou dizendo aqui que o James, ele é capaz de cozinhar como, igual a um chefe de cozinha. E pelo que nós estamos vendo aqui, talvez sim, né? Olha lá, ele está cozinhando, parece que bem. Então, nós vamos colocar aqui, James can cook like a chef. O James consegue cozinhar como um chefe, sabe cozinhar como um chefe, tá joia, pessoal? Então aqui nós vimos, nesse primeiro exercíciozinho aqui, o que é que o James é capaz ou não é capaz de fazer. What can James do? O que o James pode fazer, sabe fazer, tá joia? Vamos então para o nosso exercício número 2, exercise number 2. Turn these sentences into the negative and interrogative forms. Então, passe essas frases para as formas interrogativa e negativa. Então, olha lá, letter A, James can play the piano. O James pode, sabe tocar piano. Como é que eu faria primeiro aqui, pessoal, a interrogativa? Então, nós vamos colocar Can James play the piano? O que eu fiz aqui, então, para fazer essa frase virar uma pergunta? Eu só peguei o nosso verbo modal, o can, e coloquei ele antes do sujeito. Quem é o sujeito aqui? O sujeito é o James, não é ele que pode ou não pode tocar piano? Então, se o James é o sujeito, eu preciso colocar o verbo can antes do sujeito, e foi o que eu fiz, por isso que virou uma pergunta. Can James play the piano? O James pode tocar piano? E na negativa, a gente só vai trocar o can pelo can't ou pelo cannot, não é isso? Vai ficar então, James cannot play the piano. James cannot play the piano. O James não pode, não sabe tocar piano. Mas, professor, eu coloquei can't. Pode? Pode, sempre pode, tá, pessoal? Cannot e can't sempre podem, então, ser substituídos um pelo outro. Letter B. James can ski like a professional. De novo, né? O James sabe esquiar como um profissional. Pergunta, o nosso sujeito aqui não é o James? Então a pergunta vai ser can he, não é isso? Can James, ele pode, ele sabe? Can James ski like a professional? O James é capaz de esquiar como um profissional? O James consegue esquiar como um profissional? E na negativa, James cannot ski like a pro. Perceberam? Aqui já trouxe até uma abreviação para vocês saberem. Quando a gente fala pro em inglês, é a mesma coisa que professional, né? Profissional, e o cara é pro, né? Às vezes a gente fala também em português, tá joia? Então aqui eu posso, claro, quem colocou professional está totalmente correto. Eu só quis acrescentar essa informação para vocês, então, que a gente pode abreviar para pro, ok? James can't ski like a pro. O James não consegue, não pode esquiar como um profissional. Letter C, James can swim. O James pode nadar, sabe nadar. Como é que eu pergunto agora? Can James swim? Can he swim? Ele sabe nadar, o James sabe nadar. E na negativa, James can't swim. Ou, se preferiram, James cannot swim. O James não sabe nadar, não pode nadar. Tá legal, pessoal? Letter D, então. James can cook like a chef. O James sabe cozinhar como um chefe. Se fosse pergunta, o sujeito continua sendo James, é só colocar o can antes do sujeito. Vai ficar então, can James cook like a chef? Can James cook like a chef? O James consegue cozinhar como um chefe? E na negativa, James can't cook like a chef. O James não sabe cozinhar como um chefe, não consegue cozinhar igual a um chefe. Quem colocou o cannot também, claro, totalmente correto. James cannot cook like a chef. Tá joia, pessoal? Letter E, então. James can draw. O verbo to draw significa desenhar. James can draw. O James sabe, pode desenhar. Pergunta, can James draw?
can he draw? Ele pode desenhar, ele sabe desenhar. Ou então na negativa, James can't draw, James cannot draw. Então aqui, can't or cannot, porque nós estamos passando na negativa. Muito tranquilo, né? Acho que não tem muita dificuldade nisso aqui. Nós vimos o can e o can't tem um uso bem fácil, bem intuitivo para nós. Então vamos fazer aqui o nosso exercise number 3. Make sentences using can or can't and a verb from the box. Então, make sentences, faça frases, construa frases usando can or can't. Então a gente vai ter que decidir pela figura se vai estar na afirmativa ou na negativa. Claro, quando eu digo can or can't, automaticamente também pode o cannot. And a verb from the box. E um dos verbos aqui do nosso quadro. Além dos verbos, às vezes eu também trouxe um pequeno complemento para ficar mais simples de nós identificarmos, tá joia? Então olha só, pessoal, letter A, Matthew. Matthew o quê? Então nós estamos vendo pela figura aqui que ele está dirigindo. Nós temos o verbo dirigir aqui no nosso quadro? Temos sim, olha ali o verbo drive, né? Drive que é dirigir. Então eu vou dizer o quê? Que o James sabe dirigir, ele pode dirigir. Então é só a gente colocar Matthew can drive. O Matthew sabe dirigir, o Matthew pode dirigir. Então a gente já tira o drive ali do nosso quadro, vamos para a letter B, Dale agora. Olha o que está acontecendo aqui nessa figura, pessoal. Então a gente tem uma moça aqui ligando para o Dale e ela está falando em inglês, né? Hello, who is it? Olá, quem é? Quem fala? Who is it? E o Dale não está entendendo nada, né? Olha lá, cheio de interrogaçãozinha ali na cabeça do Dale. Isso significa o quê? Que o Dale não fala inglês, não entende inglês. E a gente tem aqui entender ou falar inglês no nosso quadro? Temos sim, olha lá, speak English. Então, to speak English é falar inglês. Nós vamos dizer então que o Dale não consegue, não sabe falar inglês. E aí a gente pode usar o can't, não é isso? Ou cannot, obviamente. Então, James can't speak English. Não sabe falar inglês, não pode, não é capaz de falar inglês. James can't speak English. Ou quem preferiu, James cannot speak English. O James não pode falar inglês, não sabe falar inglês. Então tiramos ali o speak English também. Vamos para a letter C, Fred. E agora, olha lá, o que nós estamos vendo o Fred fazer? Ele está fazendo sushi, não é isso? A gente tem alguma coisa no quadro aqui, um verbo, que nos indique fazer sushi? Temos sim, olha ali, make sushi. Então, make sushi é fazer sushi. Então, nós vamos dizer que o Fred sabe, pode fazer sushi. E nós vamos fazer isso, então, usando o can na afirmativa, não é isso? Fred can make sushi. O Fred pode fazer sushi, sabe fazer sushi, é capaz de fazer sushi. Fred can make sushi. Então tiramos ali o make sushi também. Letter D, Stephen to London. Olha só, então o Stephen agora ele está fazendo o quê? Ele quer comprar alguma coisa ali e não tem dinheiro. Ele quer comprar o quê? A gente tem o verbo comprar aí no quadro. Olha o verbo to buy. To buy significa comprar. E aqui, pelo nosso complemento, nós temos a ticket, não é isso? A ticket, nesse caso aqui, seria uma passagem, um bilhete. Então, o Steven não consegue comprar, não pode comprar um bilhete para Londres. Então, nós estamos falando aqui de uma passagem, né? Ou de ônibus ou de trem. Tá joia? Então, a gente vai dizer na negativa. Steven cannot buy a ticket to London. Stephen can't buy a ticket to London. Então, o Stephen não é capaz, ele não foi possível para ele, nesse caso, a gente não está falando de habilidade, né, mas de possibilidade. Então, o Stephen não pode, não é possível para ele comprar uma passagem, né, um ticket para Londres. Stephen cannot buy a ticket to London. Stephen can't buy a ticket to London. O Stephen não pode comprar uma passagem para Londres. Então agora em letter E, Greg, e o que o Greg está fazendo aqui? Ele está tocando saxofone. E a gente acha no nosso quadro ali, play the saxophone. Play the saxophone. Então o Greg, pelo jeito, ele sabe, né? Ele consegue tocar saxofone. Então nós vamos colocar ali, Greg can play the saxophone. Greg can play the saxophone. O Greg pode, o Greg sabe tocar saxofone. Tiramos então play the saxophone ali, só sobrou o smoke, que é o verbo fumar, ok? To smoke, fumar. Claro, smoke também significa fumaça quando nós tratamos como um substantivo, mas como verbo ele é o verbo fumar. Então olha só, letter F, you at the airport. Então você no aeroporto, você
não pode fumar, não é isso? Então, aqui nós estamos falando de permissão. Você não tem permissão para fumar no aeroporto. Então, a gente vai usar o can't ou o cannot, não é mesmo? You can't smoke at the airport. Você não pode fumar no aeroporto. Pessoal, eu aproveito para fazer um parêntese bem rapidinho aqui. Quando nós temos aqui frases genéricas, a gente utiliza esse you no sentido genérico. Então, na verdade, a melhor tradução para essa frase, you can't smoke at the airport, você não pode fumar no aeroporto, não é essa. Não é você não pode fumar no aeroporto, mas simplesmente não se pode fumar no aeroporto. Então, quando nós temos essas frases que nós não queremos identificar o sujeito, a gente usa o you em inglês, tá legal? Então a gente diz, quando a gente diz uma frase genérica, por exemplo, you can't smoke at the airport, claro, tem contextos em que a gente vai traduzir. Olha, você não pode fumar no aeroporto, tudo bem. Mas a ideia aqui é outra, é que ninguém pode fumar no aeroporto, não é mesmo? Não é permitido fumar no aeroporto. Então a melhor tradução aqui seria essa, não é permitido fumar no aeroporto. Ou então, não se pode fumar no aeroporto. You can't smoke at the airport, tá legal? Então esse daqui eu só trago para vocês, principalmente caso algum de vocês aí esteja fazendo alguma prova para concurso ou vestibular, isso pode aparecer, tá? Já eles podem pedir essa tradução, seria a tradução mais correta. Não se deve, não é permitido fumar no aeroporto, é a melhor tradução para essa frase aqui. O sentido dela é genérico e não exatamente apenas para você, you, tá joia? Então essa é a ideia aqui que eu queria trazer. Vamos tirar o smoke ali do nosso quadro, utilizamos todas as palavras, todos os verbos que nós tínhamos e também corrigimos a nossa lista com o can e com o can't. Pessoal, um conteúdo bem tranquilo, né? Deu até para a gente dar aqui uma relaxada, mas um conteúdo muito utilizado, porque nós o tempo todo, vejam quantas possibilidades nós temos de uso do can e do can't. Oferecer alguma coisa, pedir alguma coisa, dar permissão ou pedir permissão, mostrar que alguém tem uma habilidade ou não tem uma habilidade e também dizer se algo é ou não é possível. Então, nessas quatro funções, nesses quatro significados que nós podemos usar o can, ele vai ser utilizado o tempo todo a partir de agora e nós vimos ele é um verbo diferente, ele é invariável, ele não recebe S, nós não temos que nos preocupar com a conjugação dele e ele também não precisa dos verbos auxiliares do ou does para fazer a negativa e a interrogativa. Ele faz tudo sozinho, igual o verbo to be, tá legal? Então tá aqui nosso primeiro verbo modal, o verbo can. Um forte abraço a todos, see you all next class!